Bom, para o estudo da noite, eu trouxe o tema da lei do trabalho, do Livro dos Espíritos, capítulo 3, as perguntas 674 a 685. Só para iniciarmos, a lei do trabalho, todo mundo deve saber do que se trata, mas por curiosidade até, a palavra trabalho tem origem no latim de trepalium, que significa de três e palium de pau. Então era uma ferramenta utilizada para trabalhar a terra. Só que essa mesma ferramenta que era utilizada para trabalhar a terra também era utilizada como forma de tortura. Então acho que daí que vem, essa expressão de a gente achar o trabalho com um certo amargor. Sem contar também as histórias do Velho Testamento, de que Deus nos condenou a trabalhar através do suor, tirar o nosso alimento, devido ao pecado de Adão e Eva. Então a gente já vem há muito tempo trabalhando essa ideia do trabalho ser algo difícil, penoso, E muitas das vezes nós levamos isso para nossos lares, E passamos essa informação para os nossos filhos, pequenos ainda, mas que acabam identificando o trabalho pela nossa percepção de quando chegar em casa, falar: nossa, não aguento mais trabalhar naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquele chefe, com aquela atividade, não vejo a hora de acabar, não vejo a hora de sair de lá, ainda bem que é sexta-feira, meu Deus do céu, amanhã já é segunda, vou ter que voltar a trabalhar. Então você imagina uma criança que fica, que criança a gente percebe assim, eu tenho duas em casa, e uma de 5 anos, você percebe assim, que eles estão assistindo televisão, desenho, estão com um brinquedo de montar na mão, mas alguma coisa do que eles falam, tem hora que ele vem perguntar para você está conversando ali, está falando com a esposa, e daí do meio da conversa ele vem e te pergunta alguma coisa que você falou. Então eles vão pegando algumas coisas e guardando, conforme o interesse deles. E por que não guardar essas informações, Então às vezes a gente cria já nos nossos filhos essa resistência ao trabalho. E aí depois a gente não consegue entender por que o menino não quer lavar a louça, não quer ajudar o pai, não quer, e vai crescendo, aquela dificuldade, aquela morosidade. Quando faz é através de uma negociação, você faz assim que daí você vai no shopping. Não, daí você tem que ir na base da barganha. Então, às vezes, é até devido a esse comportamento nosso, de tratar o trabalho assim. Mas por que será que nós, às vezes, tratamos o trabalho dessa forma? Será que ninguém gosta do que faz? Será que nós gostaríamos se alguém falasse: não, então tá bom, você pode fazer o que você quiser. Você ganha na Mega Sena e vai fazer o que você quiser. Será que nós seríamos capazes de ficar o resto da nossa existência terrena deitado num sofá assistindo televisão? Ou viajando? Sem fazer nada, sem nenhuma ocupação? Você vai dormir, você pensa: amanhã eu vou acordar cedo. Não tem por que acordar cedo. Não tenho mais despertador, não tenho mais atividade. Eu conheço uma pessoa que ela trabalhou muito a vida toda, desde pequena. E ela falava assim: eu vou trabalhar até os 50 anos. Vou dar um jeito de construir alguma coisa que depois dos 50 eu não vou trabalhar mais. Quero descansar. E fez isso. Tinha 2 empregos, trabalhava de doméstica, criou os filhos sozinha, ralou muito, conseguiu adquirir uma estabilidade financeira razoável, que permitiu ela proporcionar que aos 50 anos não trabalhasse mais mesmo. Ela parou aos 50. Acho que aos 52 ela começou com depressão. Porque até o fogão da casa dela ela vendeu. Porque ela não queria mais trabalhar. Então ela não queria cozinhar, ela comia num restaurante. Então ela pagava alguém para ir na casa dela lavar roupa. Então ela não fazia nada. Então assim, era um tempo tão vago que ela tinha na vida dela, que ocasionou o quê? Uma enfermidade.
Porque nós não fomos criados para ficar ociosos, com a nossa mente desocupada, com o nosso corpo em repouso, né? Chico contava uma lenda, né, que Deus, quando criou o mundo, Ele não criou o trabalho, né? As pessoas ficavam igual Adão e Eva contavam. Tinha as frutas para se alimentar, ali, tranquilo. Tinha as cavernas para se esconder das tempestades. Só que Deus percebeu que eles não evoluíam, eles ficavam ali anos e anos daquele jeito. E aí Ele falou que Deus inventou o dinheiro. E aí mudou tudo, porque aí um queria ter mais dinheiro que o outro, então um começou a colher mais frutas para trocar por mais dinheiros, e aí aquele via que aquele tinha que e gerou aquilo. Aí um começou a desenvolver uma ferramenta que ele conseguia pegar mais frutos, conseguia capturar animais e costurar peles. Então ele percebeu que o homem fez o quê? Começou a desenvolver, né? E aí ele falou assim: bom, esse é o início. Quando o homem começar a trabalhar por amor ao próximo, ele alcança o objetivo que eu quero. Mas eu precisava dar um start, e o start foi esse. Então hoje, se a gente pegar essa historinha, essa lenda, e a gente está nessa condição. Hoje nós ainda trabalhamos, não pelo próximo, mas para adquirir bens. Porque se pararmos para pensar, nós não trabalhamos somente para comer, para morar e para vestir. A gente trabalha um pouco a mais. A gente não quer só uma casa, a gente quer a casa. A gente não quer só um meio de locomoção, a gente quer o meio de locomoção. A gente não quer só se alimentar, a gente quer cada dia comer num lugar diferente, uma comida diferente, na praia. E isso custa da gente o quê? Às vezes, essa constante insatisfação, essa busca constante que nunca tem fim. E muitos de nós, às vezes, está alocado numa atividade de trabalho que não é que gostaria, mas foi a primeira que teve oportunidade, é da onde ele tira essa renda, e aí ele leva no paralelo o sonho dele. Então ele adoraria ser músico, mas ele trabalha de advogado. Ele ganha dinheiro como advogado. E ele não vai largar essa vida de advogado para ser músico, porque senão ele vai morrer de fome e ter que abrir mão de tudo que ele conquistou, não vai conseguir manter o padrão de vida que ele tinha. Então tem uma pesquisa nos Estados Unidos, que eles pesquisaram várias pessoas sobre pessoas que se sentiam realizadas. Eles descobriram que a maioria das pessoas, bem financeiramente, não se sentiam realizadas. Porque quando a gente fala em realização, a gente pensa, bom, é alguém bem-sucedido na profissão, com muitos bens. Não era. Realizado. Uma pessoa que se sentia satisfeita e realizada. Eles perceberam que era quem fazia o que gostava. E automaticamente, a maioria, essas pessoas, elas tinham um certo sucesso. Porque, um exemplo, um artista plástico, que ama aquilo, faz por amor, ele vai fazer bem feito. Ele vai fazer algo que nenhum outro vai conseguir fazer. Um músico que faz por amor, ele vai tocar como nenhum outro toca. E ele vai tocar quando ele estiver sem dinheiro, com dinheiro, ganhando muito, ganhando pouco. Então, para ele, o trabalho não é trabalho, né? E muitos de nós, acontece o quê? Estamos, em relação a isso, deslocados. Estamos trabalhando nessa situação que eu falei antes. Insatisfeitos, reclamando, né? E automaticamente também a gente acaba não tendo esse objetivo, que é o quê? De evoluirmos, de criarmos ferramentas, de desenvolver moralmente, né? E ajudar também, contribuir com o quê? Para que a sociedade evolua, que a humanidade também evolua. Albert Sabin. Ele foi o inventor da vacina de poliomielite, né, paralisia infantil.
Era um cientista. Ele simplesmente, quando ele descobriu, ele não patenteou. Qualquer um poderia produzir a vacina com a receita dele. Ele poderia ter ganhado muito dinheiro. Ele abriu mão para que o quê? Todas as pessoas que precisassem fossem beneficiadas com a descoberta dele. Isso é fazer, é trabalhar por amor ao próximo. É amar o que você faz, né? Hoje nós vemos a situação, né, similar da busca por uma vacina, que virou o quê? Uma competição política, financeira, que a gente nem sabe quem está falando a verdade, porque a gente não sabe se o interesse é político, se é financeiro, se realmente, né? Então, nessas coisas a gente vai identificando a essência do trabalho, do trabalho que Deus espera de nós, né? Qual é o auge desse trabalho, que é o quê? Trabalhar pelo próximo. Então, na pergunta 674, Kardec pergunta o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. É o que eu acabei de dizer, né? A gente não trabalha somente para nossa necessidade básica. A gente vai criando necessidades. É igual hoje. Hoje, se falta luz na nossa casa, a gente fala, mas meu Deus do céu, como que eu vou fazer sem luz? É impossível viver sem luz hoje, sem energia elétrica, né? Como que você vai ligar a televisão, ligar a internet, o ar-condicionado, a geladeira? Você fala, mas como que alguém vivia sem internet? E essas coisas, né, esses confortos, esses prazeres, é o que vai nos alimentando a constância do trabalho. Na 675, devem-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Então, o trabalho é somente essa atividade que eu faço, remunerada para comprar meu alimento, pagar meu aluguel, pagar a prestação, né, comer, vestir? Não. O espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação é útil. Toda ocupação é útil, é trabalho. Então, como que nós ocupamos o nosso espírito, se também o espírito trabalha? Lembra que Deus espera de nós o quê? Que nós trabalhamos em prol do próximo? Se não é através da matéria, é através do espírito, como que seria isso? Pensamento, né? Quando nós fazemos uma prece e pedimos pelas vítimas da pandemia, por alguém que está em sofrimento, por uma reportagem que a gente acabou de ver na TV e sabe que tem muita dor ali, também é trabalho, né? Durante o nosso sono, nós sabemos que nosso espírito não repousa, somente nosso corpo. O que nosso espírito pode fazer durante o nosso sono? Trabalhar, dependendo da condição de cada um de nós. Mas, primeiramente, nós temos que querer isso, né? Nós temos que querer essa atividade. Nós somos livres, né? 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, deve seu sustento, segurança e bem-estar apenas ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que tem o corpo muito fraco, Deus dá inteligência como compensação, mas é sempre um trabalho. Não tem esse
que se considere inabilitado ao trabalho. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas de um palestrante que chamava O Gigante Deitado. Eu não lembro o nome dele agora, mas era um palestrante espírita que ele sofria de um mal que foi imobilizando todo o corpo dele. Então ele falava deitado. Jerônimo, né? Jerônimo, o gigante deitado. Então ele fazia palestra deitado. Então assim, a gente percebe que não há limite. Há vontade, né? Mas limites não. E aí a gente começa a falar, né, do trabalho, né, espiritual, trabalho físico, mas também o repouso é necessário. Nós sabemos que todo extremo nos faz mal. Se a gente só trabalhar, a gente acaba, né, entrando num desequilíbrio do nosso organismo e acabamos adoecendo. Se a gente só repousar, a gente também entra num desequilíbrio do nosso organismo e ficamos enfermos. Então, na pergunta 682, já fala sobre o repouso. O repouso, sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? Sem dúvida. O repouso repara as forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que se eleve acima da matéria. A necessidade do repouso, né, ela se faz necessária tanto para o nosso corpo como para o espírito. Tem uma historinha que conta que um dia um médico tinha uma chácara, e aí passou um vizinho dele lá, está lá o médico com a enxada carpina. E aí o vizinho dele passou por ele e falou assim: e aí, doutor, trabalhando? Ele falou: não, estou aqui descansando. Aí ficou sem entender, né? Coçou a cabeça, foi embora. Passou um pouco, o vizinho dele voltou, ele está sentado na varanda, numa rede, com um livro dessa grossura, né? Lendo. E aí o vizinho dele falou assim: e aí, doutor, descansando um pouco? Ele falou: não, agora eu estou trabalhando. Então, nós precisamos desse repouso, cada qual da sua forma, né? Às vezes você tem uma atividade extremamente física. Como que seria um repouso? Ouvir uma música, né? Ler um livro, alguma atividade que a sua musculatura relaxe, mas a sua mente possa desenvolver alguma coisa. A mesma coisa para quem tem um trabalho intenso mental. Às vezes você precisa do quê? Uma atividade física, né? Para poder fazer essa compensação. E Kardec continua perguntando, na 683, qual o limite do trabalho? O limite das forças. Entretanto, Deus deixa o homem livre. Então, ninguém precisa de medida de trabalho. Nós somos livres, né? Cada qual sabe a nossa potencialidade, né? Então, nós lembramos que o trabalho, então, o ápice do nosso trabalho é quando nós pudermos trabalhar e conseguirmos trabalhar em prol do próximo, né? Em prol do amor. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Nós vamos evoluindo até esse ponto. Porque se nós pararmos para analisar, tem muita coisa que não faz sentido. Fome. Há fome no mundo? Muita, né? Mas nunca se produziu tanta comida como se produz hoje. Então o problema é a comida que está faltando? Ou é a consciência das pessoas que produzem a comida? Então a mudança, ela é constante, ela está acontecendo, né? Só que vai chegar um ponto que nós vamos trabalhar dessa forma, né? Não vai haver competição, vai haver cooperação. E aí, enquanto alguns precisam trabalhar jornadas de 12 horas, 2 trabalhos, vão conseguir trabalhar menos, porque vai haver essa cooperação com quem produz muito para quem produz pouco, para quem tem que trabalhar muito para quem trabalha pouco. Tem uma pergunta também que eu até li, achei interessante, mas acabei não colocando aqui, eu não lembro o número dela, mas fala sobre quem não precisa trabalhar porque tem posses, né? Uma pessoa que é rica não precisa trabalhar,
E Kardec pergunta também sobre isso. E a resposta da espiritualidade é assim: às vezes o trabalho físico não. Ela não tem que pegar na enxada, não tem que acordar cedo, pegar a condução, não tem que cumprir horário. Ela não tem que fazer isso. Mas será que porque ela não tem que fazer isso, ela não precisa fazer mais nada? O trabalho dela é outro. Ela tem que usar dos recursos que ela tem, que está emprestado para ela, como ferramenta de auxílio ao próximo que precisa. Que seja de geração de emprego, né? Que seja de incentivo, de doação, de trabalho em alguma instituição. Mas o que nós percebemos é o seguinte: mesmo nas pessoas extremamente ricas, elas buscam alguma atividade. Ou ela quer aumentar o seu patrimônio, ou ela se sente tão entediada e começa a fazer alguma coisa. Quantas ONGs a gente vê que por trás tem empresários que não aparecem, mas tem empresários numa situação dessa, que montam ONGs, vão atender crianças em outros países, porque às vezes eles são de origem de países mais desenvolvidos que ainda não têm essa necessidade tão grande. E eles buscam outros lugares. Por quê? Chega um ponto que você não... Eu tenho um amigo que fala: se eu ganhar na Mega Sena, eu só vou viajar. Eu falo: cara, você não vai aguentar. Chega uma hora você vai... Não, eu aguento. Chega uma hora você vai enjoar. Você viajou para você... Enjoa. A gente não é da nossa natureza. Chega uma hora que você se enjoa disso. E você vai buscar alguma atividade, você vai buscar alguma coisa, né? Então, nós sabemos, né, dessa essência do trabalho, mas até no trabalho da caridade, né, que é uma forma de trabalho, a gente tem que saber trabalhar. O Haroldo Dutra conta que em Minas Gerais, na cidade que ele morava, tinha um senhor que ele fazia sopa há muitos anos. Todo sábado ele ia nos lugares que ele já estava acostumado, pegava os alimentos, que eram mercados, eram feiras e tal, levava para um lugar, tinha umas pessoas que ajudavam ele, num salão, acho que próximo da casa dele, preparava, cortava e tal, e servia a sopa para pessoas carentes. Só que ele conta que ele não sabe se é porque ele já estava muito cansado, ele fazia esse trabalho, mas numa extrema irritação. Que lá pelo 10º cara que ele estava servindo sopa, ele já quase jogava a sopa no... Então ele fala assim que era um trabalho assim que todo mundo se alimentava menos ele. Ele não se alimentava do próprio bem que ele fazia. Então a gente tem que tomar cuidado nisso também. Se o trabalho que a gente está fazendo, como que é esse trabalho que a gente está fazendo? Que sentimento que está no nosso coração quando a gente está fazendo um trabalho de caridade? Porque às vezes a gente está lá com a má vontade, querendo exigir, né, cobrar daquelas pessoas que estão lá, que você está ajudando, né? Chico já falava, quando a ajuda é muito discutida, né, o socorro chega tarde. Porque se precisa de alguém de ajuda, você começa: mas essa pessoa faz o quê? Por que ela está aí? Mas e a mãe, e o pai, e o trabalho? A pessoa morreu já de fome, né? Ou já foi embora, você sai ali na frente e já não está mais. Então assim, você quer socorrer? Porque o bem, nós sabemos que o bem é o bem independente da postura de quem recebeu. Se você der um prato de comida para a pessoa, ela for ali jogar fora, o seu bem foi feito. Tem gente que acha que o bem tem que ser, né, absorvido 100%. Então você deu um prato de comida, a pessoa tem que comer, senão ela não, nunca mais dou comida, está vendo? Dei comida, a pessoa jogou fora. Dá a impressão que você quer a recompensa na hora, né? Não, eu vou fazer, mas come aí, fala se gostou, agradece, fala para mim ficar com Deus, que Deus me abençoe. Então a gente tem que tomar esse cuidado também no trabalho que a gente faz em prol dos outros, né? Eu trouxe um trecho aqui do livro Pensamento e Vida, do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, né? Que é o capítulo 7, que fala do trabalho. Trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então, se a gente parar para observar, né,
tudo que nós recebemos de graça, automaticamente a gente sente já vontade de trabalhar para o nosso sustento. No pretérito, apreciávamos por atitude servil de quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. Nós sempre gostamos de ser servidos, né? No passado, mais ainda. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados às mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro de justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme. Fingir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando à retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Então, a evolução ela acontece, né? Se você está junto ou não, é uma opção sua, né? Mas ela não deixa de acontecer. Em relação à nossa evolução, bom, depois eu comento. O usuário não padece apenas da infelicidade de sequestrar os bens devido ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer-se para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolharão as mais nobres faculdades do espírito. Então, como nós dissemos antes, a preguiça não só causa um mal para o nosso corpo físico, mas também murcha, né? Mingua o nosso espírito também, né? Nós perdemos a oportunidade de evolução. Não vale, contudo, agir por agir. É igual o tiozinho da sopa, né? Não vale a pena você fazer por fazer, né? As regiões infernais vibram repletas de movimento. Então, movimento por movimento, né? Nas regiões infernais também tem. Além do trabalho, obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atentarmos aos prazeres de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido ao esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe, de graça, a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato, que se lhe asseguram a euforia orgânica cativa. Embora as injunções, as obrigações do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fluir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que abre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. As esferas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem ligadas ao mundo nas linhas de troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nós ampara sem pagamento. À maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, matriculamo-nos no depuramento da própria alma. Entretanto, em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura, consciente da verdade, compreende que a ação no bem é ajustamento da lei de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores,
quem serve avança para os cismos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda parte. Muito bonito esse trecho, né? E resume tudo o que fala no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em relação ao trabalho. Então nós vemos que o nosso objetivo hoje nós precisamos do trabalho remunerado, né? Mas ele é uma compensação. Mas o nosso objetivo é o trabalho em direção ao bem, sem grilhões, ele fala, sem obrigações, trabalhar por amor. Esse é o ápice do trabalho, né? Então, a lição era essa. Vamos finalizando o estudo então da noite, fazendo uma prece, pedindo a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos envolve, os benfeitores do Lar de Nazaré, os nossos espíritos amigos que nos acompanham, que possamos, com o estudo da noite, evoluirmos dia após dia, passo após passo, em caminho aos propósitos mais celestes que estão reservados a nós. Como a lição nos diz, os trabalhos sem os grilhões, voltados ao bem da humanidade e do nosso próximo, é o verdadeiro trabalho que devemos almejar. Pois todos os dias, inúmeras criaturas do plano espiritual trabalham por nos amparar e nos assistir, sem nenhum custo. Com esse sentimento de gratidão, oramos o Pai Nosso, oferecendo a toda essa espiritualidade que nos acompanha e nos assiste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja.